Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e estou aqui para apresentar para vocês um programa que vai deixá-los de cabelo em pé. Um repórter passou meses nos Estados Unidos investigando o médico Christopher Duntsch, que vitimou 33 pacientes em apenas 2 anos. Entre mortos e mutilados, essa investigação se tornou um podcast de sucesso pela Wondery, que foi chamado de Doutor Morte. E agora você pode ouvir esse podcast em português. O podcast conta a história dessa corrida contra o tempo, quando diversas pessoas unem forças para parar esse criminoso. É uma história verdadeiramente aterrorizante, que coloca em xeque a confiança que a gente deposita nas instituições. Agora você vai escutar uma prévia do Doutor Morte, no qual você conhecerá o Robert Henderson, que foi um dos cirurgiões que começaram a perceber como algo estava errado após corrigir uma cirurgia que deu terrivelmente errado. Aquele paciente na mesa de cirurgia era uma das vítimas do Dr. Duntsch, e certamente não seria a última. Enquanto você estiver ouvindo, dá uma olhada lá no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer outro agregador de podcast que você use. Procure pelo programa Doutor Morte. Vou deixar aí para vocês o link no post do site. Então, vamos agora escutar essa prévia e se prepare que o Doutor Morte está chegando no Brasil. Aviso: este episódio contém conteúdo e linguagem fortes. Imagine você com dores nas costas, há meses, talvez anos. Ninguém consegue descobrir o problema. Você vive com a dor, dia após dia. Você sente que a sua vida está fora do seu controle e não consegue recuperá-la. Então, você encontra um médico. É um milagre. É o que eu tenho para dizer sobre o Dr. Duntsch. Ele é um grande homem. Ele é o melhor médico para se consultar. Confia nele. E se você está tendo os problemas que eu tive, liga para ele, porque ele vai resolver. Estamos mais vulneráveis. Quando vamos ao médico, colocamos a nossa confiança na pessoa do outro lado do bisturi. Confiamos no hospital. Confiamos no sistema. Não esqueça, para mais informações sobre qualquer um dos médicos que você está vendo no programa de hoje, acesse o site que é o Candace. BestDocsNetwork.com, esse é o lugar. Esse é o lugar. Agora vamos ao nosso próximo... Os pacientes exaltavam as qualidades do Dr. Christopher Duntsch. Ele tinha ótimas avaliações em sites especializados e no Facebook. Ele alegava ser o melhor cirurgião de coluna do Texas. Ele resolvia. Então você faz a cirurgia. Ok, conte de trás pra frente a partir de 10. Agora, por favor. 10, 9, 8, 7. Quando você acorda, está com muita dor. E você percebe que os rostos ao seu redor são sombrios. Você pensa, Deus, o que ele fez comigo? Mas na verdade havia outra história sobre o Dr. Duntsch. A que você não viu. Não podia ver. Você ainda não sabe disso, mas nunca mais voltará a andar. E você é um dos sortudos. Da Wondery, sou Ana Cristina Roma e este é o Doutor Morte. Este é o primeiro episódio. 3 dias em Dallas. Esta história foi originalmente relatada e apresentada por Laura Beale, que vive e trabalha em Dallas há mais de 20 anos como jornalista especializada em medicina. Eu vou estar no lugar dela para narrar a versão em português desta série. Ela visitou boa parte dos hospitais daqui. Tem muitos aqui. O Dallas Medical Center fica bem no extremo norte da cidade. É um hospital comunitário, um prédio marrom, sem inspiração, com poucos andares. Ele existe por um nome ou outro por décadas. E é um dos vários hospitais da área onde o Dr. Robert Henderson trabalhou durante seus 40 anos de carreira. Ele é um homem elegante, calvo com uma barba grisalha curta. Em 26 de julho de 2012, o Dr. Henderson estava em casa quando recebeu uma ligação do administrador do Dallas Medical Center. E eu fui chamado à tarde por volta das 2 horas. Eles tinham uma paciente que tinha acabado de sair de uma cirurgia e não estava nada bem. Eu cheguei no outro hospital provavelmente dentro de 90 minutos.
O Dr. Henderson é altamente respeitado na comunidade médica de Dallas. Ele realmente ama ser cirurgião. Bom, eu queria ser médico desde os 7 anos de idade. E na faculdade, ele logo percebeu que gostava de resolver os problemas das pessoas. Simples assim. Ver pacientes diagnosticados corretamente, ver os pacientes recebendo o procedimento cirúrgico adequado e depois observar e se esbaldar no orgulho de ter revertido uma doença em muitos casos, acabando com a dor e, na verdade, curando problemas. Era disso que eu gostava. E você já tinha recebido uma ligação antes para ir corrigir um procedimento de outro cirurgião? Já ao longo dos anos, isso aconteceu várias vezes. Mas geralmente é iniciado pelo próprio cirurgião. Olha, todo cirurgião pode se deparar com uma situação que ele não consegue lidar. Pode estar fora do escopo da sua especialidade. Ou acaba descobrindo algo que não estava lá, não detectando no diagnóstico pré-operatório, e precisa ser resolvido. Ou um acidente ocorre. Na maior parte da carreira, o Dr. Henderson concentrou-se exclusivamente nas costas. Até ajudou a desenvolver algumas das técnicas cirúrgicas de coluna comuns hoje. Mas o Dr. Henderson também estava ciente de que estava ouvindo de alguém que podia não entender todas as nuances de cirurgia de coluna vertebral. Mas essa ligação, essa foi diferente. Eu nunca fui chamado pela administração para assumir os cuidados de um paciente. Quando Henderson chegou ao centro médico de Dallas, o administrador explicou o caso. A paciente era uma mulher chamada Mary Ifford. A paciente tinha ido para a cirurgia andando. Mas, depois de um longo dia na sala de cirurgia, ela estava em agonia. Agora, ela mal podia mover as pernas ou mexer os dedos dos pés. O administrador também disse a Henderson o nome do cirurgião de Mary Ifford. Eu tinha ouvido o nome do Dr. Dant antes, através de comentários. Dr. Christopher Dant. O que ele ouviu não foi bom, mas foi só conversa. Fofoca nas salas dos médicos. Ele não tinha prestado muita atenção. Bom, então eu juntei o que tinha ouvido e agora eu fiquei muito preocupado com uma certa comprovação do que eu escutei. Mas o Dr. Henderson também estava ciente de que estava ouvindo de alguém que podia não entender todas as nuances de cirurgia de coluna. Então eu realmente queria ver o diagnóstico. Olhar todas as imagens que foram feitas desde a cirurgia. Henderson estudou os raios-x e as anotações. O Dr. Dant tinha escrito antes da cirurgia passo a passo como ele faria isso. Seu plano estava correto, exceto por um detalhe. O procedimento que ele pretendia fazer não era o que ele executou. Então, o que passou pela sua mente quando você olhou os raios-x e as anotações operacionais e leu tudo aquilo? O que você pensou? Bom, eu fiquei realmente pensando que algum tipo de farsa aconteceu, porque ele não fez quase nada do que ele pretendia fazer ou que ele descreveu na cirurgia. Mas a enferma Mary Ford não era o único caso daquele dia no Dallas Medical Center. O Dr. Henderson também soube de uma outra mulher, que Dant tinha acabado de operar no dia anterior e que também estava em estado grave. Isso foi apenas uma prévia do Dr. Morte. Para ouvir o resto do episódio, procure por Dr. Morte no Spotify, Apple Podcasts, onde quer que você esteja ouvindo agora.